Esse estudo, então, vamos deixar claro o seguinte: ele é revisão, porque ele é bem superficial. Um curso completo em tendências pedagógicas, em fundamentos da educação, é mais ou menos, é no mínimo, se quiser abordar todos os aspectos, é no mínimo, é necessário no mínimo umas 10 aulas, umas 10 horas de estudo. A gente pretende fazer com 1 hora e pouco aqui, uma abordagem bem superficial, porém, a gente vai usar bastante palavras-chave. Para que servem essas palavras-chave? Às vezes você nem compreende totalmente. A palavra-chave, ela ajuda na resolução da questão. A questão vem cheio de floreios, cheio de coisas para iludir o candidato. Mas se você tiver acesso a algumas palavrinhas que podem te direcionar, elas, essas palavrinhas às vezes são o suficiente para você acertar a questão. Então é o seguinte, como eu disse, aqui é revisão, é reta final, a prova é nessa semana. E a gente não tem tempo para perder e, infelizmente, nem é perder tempo. É uma questão que a gente nem tem tempo de verdade. Não tem. Então vamos lá. Fundamentos da educação, tendências pedagógicas. Primeiramente, vocês têm que saber que não foi apenas um autor que trabalhou, que estudou sobre esse assunto. Vários. Então vamos à primeira leitura e eu passo sobre. Autores como Cipriano Carlos Lucchesi, então Lucchesi estudou, pode cair alguma questão do Lucchesi, Demerval Saviani, a Mizukami, que é a Maria da Graça, Nicolette Mizukami, todos esses, além de outros, estudaram, dedicaram ao estudo das pedagogias. Porém, o autor mais cobrado em provas, vamos deixar bem claro, o autor mais cobrado em provas, não que os outros não sejam, mas o recorrente mesmo é José Carlos Libânio. E a gente vai trabalhar com a classificação, então, é o estudo do Libânio. Por quê? Como eu disse, o tempo está escasso. Então, a gente tem que ir onde realmente é onde que cai as questões, a maioria delas, 90% das questões, vem desse estudo, dessa classificação do Libânio. Então, vamos lá. O Libânio, ele dividiu as tendências pedagógicas em dois grandes grupos. É bom anotar isso, hein? Dois grandes grupos, que são as tendências liberais e as tendências progressistas. Envolve política? Envolve lados políticos nessas duas tendências? Sim, envolve. A educação não é neutra, vamos deixar claro. A educação é intencional. Portanto, as tendências pedagógicas também têm os seus lados, as suas preferências políticas. E como a gente está num momento muito exacerbado, desculpa, não vou entrar no mérito que se é bom, se é ruim, até porque isso cada um tem que conhecer e a partir da sua visão de mundo decidir qual é melhor, qual não é. Aqui a gente vai só expor as tendências, porque o nosso objetivo é passar na prova e pronto, acabou. Depois, aí é outra discussão. Aqui não. Aqui é uma discussão voltada para passar na prova, mais nada. Libânio, então, dividiu em tendências liberais, tendências progressistas. Já de início, eu deixo claro, tendências liberais, elas são mais voltadas para a direita, e as tendências progressistas para a esquerda. Então, vamos lá. No primeiro grupo, estamos falando das tendências liberais, estão incluídas as tendências, presta atenção, são dois grandes grupos, liberais e progressistas, certo? Vamos colocar ali, as liberais na direita, as progressistas na esquerda. Quem faz parte das tendências liberais? Vamos lá. Do lado da direita das tendências liberais, temos, primeiro, a tendência liberal tradicional. Depois, a renovada progressivista. Depois, renovada não diretiva. E também tecnicista. Essas que eu acabei de falar vou até destacar todas elas aqui, ó. Essas tendências são as tendências liberais. Liberais.
É o nome que é dado a elas. As tendências liberais, então, tem a tradicional. Lembrando, mais uma vez, essa classificação é do Libânio. Saviani, por exemplo, não considera a renovada progressivista, não diretiva. Ele considera a escola nova. A gente vai trabalhar só com o Libânio, porque é o mais cobrado. Pode cair outras, não esqueça, eu não estou fechando o material aqui não. Tem muita coisa aqui, mas a gente vai abordar aquilo que é mais cobrado. Tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. Essas são as tendências liberais, tá bom? E as tendências progressistas? Nas tendências progressistas, a gente tem a libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos. Classificação de Libânio. Tá bom? Aí no esqueminha tá da seguinte forma, ó, até coloquei de cor azul para ficar claro. Na pedagogia liberal, ó, mais à direita, no campo político, identificado com a direita, estão a tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista. Só de vocês saberem o lado que cada tendência tá, já é um avanço. Você saber que a tradicional ela é liberal, saber que a renovada progressivista é liberal, a renovada não diretiva é liberal e a tecnicista é liberal, estão voltadas mais para a direita, já pode te dar uma resposta na prova. Porque há perguntas que são simplesmente isso. São representantes da pedagogia liberal. Aí coloca lá algumas. E dentre essas, se não tiver uma dessas quatro, tá errado. Então, já se não sabia disso, anota. A tendência liberal, a pedagogia liberal, então, ela tem essas quatro tendências: a tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista. Anotou? Beleza. Agora a gente vai para tendências progressista. Pedagogia progressista é mais à esquerda. Estou falando sim do campo político. Como eu disse, a educação é intencional, é um ato político. É assim que Paulo Freire já disse, assim que Libânio já disse, vários autores já disseram isso, e é assim mesmo. Não, novamente, não estou fazendo juízo de valor de nenhuma delas, só estou mostrando aqui para fins de estudo. Então, a pedagogia progressista, mais voltada à esquerda, tem a libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos. Revisão, então, rapidinho, voltando lá. Tendência, então, liberal, que é mais à direita, tem tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. Pedagogia progressista, mais à esquerda, libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Se não anotou, depois anota. A não ser que você já sabe isso aí. Se você já sabe essas classificações, vamos à frente, vamos aprofundar nessas duas. É o seguinte, o termo liberal não tem um sentido de avançado ou democrático, não necessariamente. Não que ele seja o oposto, mas não tem essa direção. Geralmente a gente tende a acreditar não, tende a ver dessa forma. Liberal significa avançado, democrático, não necessariamente. Por quê? O termo liberal, quando se trata de tendência, ele está voltado à pauta de manutenção, tá bom? Vamos lá. Não significa, então, liberal nesse aspecto, que nesse estudo não necessariamente quer dizer avançado ou democrático. Essa doutrina liberal, ela apareceu para justificar o sistema capitalista. Então, as tendências liberais, elas são para manutenção do sistema capitalista, manutenção da sociedade. Elas são chamadas de tendências não críticas, pedagogias não críticas, tá bom? Liberal não quer mudar a sociedade. Liberal quer fazer indivíduos para manutenção da sociedade como ela está. É assim que funciona a liberal. Então, ela serve para justificar o sistema capitalista. Já começa por aí. Você já tem que ligar, então, o sistema capitalista, ele é corroborado pela tendência liberal, que ao defender a
predominância da liberdade e dos interesses individuais na sociedade. É isso que ela defende. A predominância da liberdade e dos interesses individuais, justificando então o sistema capitalista, a não mudança do sistema. Ela não é crítica, ela é chamada de teoria não crítica, ela busca a manutenção da sociedade. Estabeleceu, então, uma forma de organização social baseada na propriedade privada dos meios de produção, denominada sociedade de classes. A pedagogia liberal, portanto, é uma manifestação própria desse tipo de sociedade. Resumindo tudo aqui, pedagogia liberal é para manutenção da sociedade e justificação do sistema capitalista. Viu? Conseguiu aí fazer esse link entre essas palavras e o campo da direita? Conseguiu ver? É assim que funciona. Como eu disse, não estou criticando nada, só estou expondo aqui como é feita a classificação de Libani. A liberal é voltada à direita, manutenção do status quo, manutenção da sociedade como ela está e, portanto, não crítica. A pedagogia liberal, ela sustenta a ideia que a escola tem a função de preparar, presta atenção, ela sustenta que a escola precisa preparar os indivíduos para desempenhar os papéis sociais. Ela não busca mudança, ela prepara os indivíduos para que os indivíduos se adequem à sociedade, que eles é isso, se adequem, eles se encaixem na sociedade como ela está, cada um no seu papel dentro do modelo hegemônico, um modelo que não muda, um modelo atual. Ah, mas o modelo é desigual, ela não importa. Tendências liberais, elas não são críticas, lembrem-se disso. Elas não estão aqui para criticar, elas estão para manutenção do status, tá bom? De acordo, então, com as aptidões individuais. As tendências liberais, elas buscam aptidões individuais, elas não buscam desculpa, elas não buscam a mudança do indivíduo e nem do sistema, e nem da sociedade. Elas buscam, então, manutenção por meio das aptidões. Se você é capaz, você vai. Se você não é, você não vai, você vai fazer outra coisa. A sociedade vai te utilizar de outra forma, você que se encaixe na sociedade. Por isso, os indivíduos precisam aprender a se adaptar aos valores e às normas vigentes. Então, dentro das pedagogias liberais, não há lutas de classe, há manutenção das classes. É assim que está. Continuando. A gente já entendeu, então, quais são as liberais, né? Quais são as quatro pedagogias das tendências, quais tendências são pertencentes às liberais, que são tradicional, renovada não diretiva, renovada progressivista e tecnicista. A gente vai abordar uma a uma agora. Vamos lá para a tendência liberal tradicional. É o seguinte, a tradicional, vamos abordar aqui somente, eu vou falar somente do Brasil. O movimento, ele é mundial, mas a gente vai falar unicamente do Brasil. É o que vai cair na prova. No Brasil, esse modelo tradicional, ele vem desde a época pós-descobrimento. Então, quando se descobriu o Brasil, a primeira educação que teve foi a educação de catequese, a educação feita pelos jesuítas, uma educação religiosa, e era, obviamente, completamente diferente, mas é o que tinha para a época e fazia parte da tradicional. Então, aquela tendência tradicional é aquela tendência antiga que vem no Brasil desde o descobrimento. Tá bom? Já começa por aí. É a mais antiga no Brasil e pronto. Não vou aprofundar aqui, não vou polemizar, não. É só isso que eu tinha para falar dela. Não, só isso não. Só isso para falar do campo histórico. Agora a gente vai falar como que ela funciona dentro da escola. A tendência tradicional, então, ela é, como eu disse, liberal. Ela quer a manutenção da sociedade como ela está. Ela não busca mudança, não busca nenhum tipo de. O indivíduo é que se adapta à sociedade como ela está. A tendência tradicional, então, ela tem como
característica acentuar o ensino humanístico. Isso aqui, ó, é uma das palavras-chave que eu disse para vocês, para saber. Ensino humanístico, aí você pensa, nossa, que bonito, calma, estamos só começando. Ensino humanístico, então, está ligado à tendência tradicional. Ou seja, nesse ensino humanístico, o aluno é educado para atingir pelo próprio esforço a sua plena realização como pessoa. Portanto, o aluno só consegue se realizar de forma plena por meio do próprio esforço. Ele só vai atingir os seus objetivos de realização por meio do próprio esforço. Os conteúdos na tendência tradicional, os procedimentos didáticos, a relação entre professor e aluno, ela não tem nenhuma relação com o cotidiano. Dentro da tendência tradicional, se estuda apresentando conteúdo de forma separada da realidade. Se vai ensinar a raiz quadrada para o aluno, nessa tendência tradicional não se mistura atividades dentro da realidade com a tendência. É feito ali de forma dissociada da realidade. O aluno não consegue usar aquilo dentro da vida dele. Pelo menos não enquanto ele está aprendendo. Portanto, ela é completamente irreal dentro de uma sociedade. Por quê? Você está estudando um conteúdo e não consegue fazer relações dele. Ele só serve para uma coisa, o estudo na tradicional, para passar na prova. E como o professor na tradicional, ele manda e desmanda, o aluno não tem direito de abrir a boca, vocês sabem muito bem disso. Há uns anos atrás, eu não vou dizer exatamente quantos, mas se o aluno abrisse a boca na sala, a palmatória era garantida. Aquele modelo tradicional, de forma amenizada, lógico, ainda perdura, mas o aluno não tinha voz, o aluno não podia perguntar certas coisas, o aluno não podia argumentar, o aluno só ouvia, portanto, era um aluno passivo. A relação entre o estudo, entre os conteúdos, a relação do professor com ele, totalmente fora do cotidiano. E também totalmente fora das realidades sociais. Portanto, na tradicional, a palavra do professor, aqui, ó, as regras que o próprio professor impunha, era unicamente para esse cultivo intelectual. O professor, ele tinha a verdade absoluta. Se o professor falasse, era lei, pronto, acabou. O aluno não podia questionar. Essa é a tendência tradicional. Dentro dessa tendência, qual que era o papel da escola? Então, ó, tudo isso que está em negrito aqui, ó, são palavras que vocês são expressões que vocês precisam entender. Tá vendo? A tradicional era impositiva, era imposto ao aluno aquilo, era jogado na goela abaixo do aluno. Fazia sentido para ele ou não fazia? Problema, ele tinha que aprender e aplicar na prova. E a prova na tradicional, as avaliações na tradicional, eram só por meio de prova mesmo, em que o aluno era obrigado a responder nessas avaliações exatamente. Era um Ctrl+C, Ctrl+V das palavras do professor. Eles não tinham direito de pensar fora da caixa. Era exatamente o que eles tinham ouvido. E o papel na escola, da escola nessa tendência, era só preparar intelectual e moralmente os alunos. Só isso. Para quê? Para assumir uma posição na sociedade, do jeitinho que a sociedade estava. Estava, não, tá? Vou usar o presente, não tem problema não. Então não havia essa busca dessa formação integral que se busca hoje. Pelo menos nos documentos é assim que está. Portanto, eles tinham que se adequar à sociedade como ela é. Não tinha que pensar diferente, não tinha que buscar nenhum tipo de mudança. Mudança, jamais. Tendência, então, liberal. Todas as tendências liberais não buscavam mudança. A tradicional é a mais rígida de todas. É aquela mais fechada. Dentro da tradicional não existe esse negócio
de relatar problemas sociais. Isso aí é problema da sociedade. Ali era o caminho cultural. Ali dentro era o saber sistematizado e ponto. Era rígido, era fechado. O aluno não tinha direito de levantar na sala. É assim que funcionava no auge da pedagogia liberal. Nesse caso aqui, é tradicional. É para isso que a escola servia, para fazer alunos que se adequassem ao sistema. É isso. Ricos, cada vez mais ricos, pobres, cada vez mais pobres. Então, aqueles alunos que tinham riqueza e talento, embora a própria riqueza fazia os talentos dentro daquele modelo que segregava toda e qualquer diferença, diversidade na tradicional não era aceita. Então, rico cada vez mais rico, pobre cada vez mais pobre. Era isso. Como que era trabalhado os conteúdos, então? Ali, os conhecimentos e valores sociais acumulados pelas gerações adultas eram repassadas aos alunos como verdades absolutas. Portanto, tudo que a sociedade, a ciência, a história em geral contava, era passado para o aluno sem ele ter direito de questionar. Nós estamos falando da tradicional, sem questionamento, o aluno absolutamente passivo, sem nenhuma voz. É assim que era apresentado os conteúdos. Aquelas matérias, elas preparavam o aluno para a vida. Para a vida como? Que tipo de vida? Para a vida que já tinha. Não tinha esse negócio de lutar contra diferenças, lutar para direitos, não. É aceitar do jeito que a coisa tá. É assim que funcionava. Eu estou usando passado, presente, desculpa aí, é porque eu viajo um pouquinho, porque infelizmente, a tradicional ainda impera, tá? São determinadas, então, tudo é determinado pela sociedade, ordenada pela legislação, sem questionamento. Os conteúdos, lembrando, palavra-chave, hein? Conteúdos são separados da experiência do aluno. O que o aluno vive na sua realidade não tem nada a ver com os conteúdos. Os conteúdos são aqueles completamente, eles eram sistematizados. E se porventura estivesse fora da realidade do aluno, e o aluno pensasse, poxa, eu não sei nada disso, isso não serve de nada, eu não consigo associar isso à minha vida, problema do aluno. E isso, então, era muito distante da vida do aluno, das experiências dos alunos, das realidades dos alunos. Era trabalhado só o valor intelectual. Ela era intelectualista e enciclopédica. Essas palavrinhas que eu estou destacando pode cair nas questões para caracterizar a tendência liberal tradicional. Quais eram os métodos? Presta atenção. Os métodos eram a exposição verbal da matéria e demonstração. Era o professor falando, exposição verbal. Não havia debate, não havia opiniões, não havia argumentação. Havia exposição verbal ou demonstração. E só. A demonstração e qualquer análise era feita. Então, somente o professor é que fazia qualquer tipo de análise. O aluno, ali passivo, ele simplesmente ele ouvia. E se estava certo ou estava errado, não cabia a ele questionar jamais. Era uma verdade absoluta que saía da boca do professor. Esses eram os métodos usados pela tendência tradicional. Qual a forma que ele aprendia, então? Por meio de conceitos repetidos, ou seja, repete, repete, repete até memorizar. A palavra é essa, memorização. Portanto, só se aprendia por memorização e, às vezes, também pelo medo. O aluno não podia questionar. Se ele tivesse outro método de aprendizado diferente, se ele tiver dificuldade de aprender por memorização, problema dele. Nós estamos falando da tradicional aqui. Tradicional não importa com as dificuldades, com a pluralidade, com a individualidade. Todo aluno era tratado como na verdade, igual adulto, independente da idade. Ele era só um adulto em miniatura. Ele tinha a mesma capacidade de aprender, um pouquinho menos, talvez, do que um adulto. Então, se o adulto memoriza, ele tem que memorizar também. E se vira. Você não é quadrado.
Portanto, era tudo na base da disciplina, a disciplina rígida. E assim se formava hábitos por meio desse modelo. É assim que era feito. Principalmente memorização e a exposição verbal do professor. É assim que se aprendia. É assim que eram os métodos. E como que era o relacionamento entre o professor e o aluno? Precário, precário. O professor era a autoridade máxima. Não se discutia, não se contestava, não se perguntava nada. O professor era a autoridade máxima. Ele exigia do aluno atitude receptiva. Qualquer tipo de questionamento era uma ofensa. Então, o aluno não tinha esse direito de questionar. Poxa, professor, mais ou mais o quê? Não tem mais, não. Eu sou o dono da verdade, eu sou o Deus Supremo nessa sala. Então, era assim que funcionava a relação entre professor e aluno. O professor não tinha nenhum tipo de contato próximo. Era ele mandando e os alunos obedecendo. É assim que funcionava. O professor transmite o conteúdo, como eu disse, como uma verdade a ser absorvida. Não tinha questionamento. A disciplina que era imposta na sala era a forma com que os alunos aprendiam. Ou aprendia, ou a palmatória, o milho, tudo funcionava. E aí a paz fictícia reinava na sala. E o aprendizado era mecanizado porque era na base da memorização. O aluno não tinha nada a fazer na escola além de memorizar o que o professor falava. É só isso. É isso, como eu disse lá no início da aula, não estou fazendo juízo de valor, só estou apresentando o que é, tá bom? Quais eram os pressupostos? Lembrando que dentro da sala era obrigatória atenção e silêncio, sempre. E os pressupostos da aprendizagem desse modelo tradicional, quais eram? A ideia de que a capacidade de assimilação da criança é idêntica à do adulto, só um pouquinho menos desenvolvida, já falamos sobre. Eles aprendiam da mesma forma. Então não existia esse negócio de pedagogia diferenciada, didática diferenciada. Não, didática para criança, não. Chegou, entrou na escola, tem 7 anos, aprender do mesmo jeito que sai lá no ensino médio, não importa. É assim que funcionava. Agora, pessoal, a gente saiu então da liberal tradicional e vamos para liberal renovada progressivista. Primeiro, vamos trabalhar a linha do tempo aqui para vocês entenderem. A tradicional, então, começou no Brasil desde os primórdios, lá com os jesuítas, após o descobrimento e tal. Teve modificações, saiu do modelo religioso para o modelo lá, ok, saiu, mas não vem ao caso aqui. Então, desde 1500 e bolinha até 1932, perdurou somente, única e absoluta, a tendência liberal tradicional. Em meados de 20, já começaram, já começaram a surgir pensamentos diferentes, voltados para uma modernização da educação. A educação no Brasil, vamos situar vocês no tempo. A educação no Brasil, até meados dos anos. Não, meados não. Até final dos anos 90, era muito. Tinha pouca gente. Até final dos anos 80, tinha pouquíssimas pessoas. Então, nos anos 20, só rico praticamente estudava. Já vamos especificar isso. Pobre nem na escola ia nessa época. Mas aí começaram a surgir alguns pensamentos voltados para um modelo novo de escola, que foi chamado de escola nova. É bom anotar isso. A escola nova surgiu então nos anos 30. E a escola nova, embora ela não critique a sociedade, ela busca um novo modelo de ensino, em que, antes, na liberal tradicional, o professor era o centro. Lembra que eu disse? Ele mandava e desmandava. Poxa, ninguém podia questionar ele dentro da sala de aula. Aluno nenhum podia questionar um A do que ele dissesse. Aí, nos anos 30, teve o movimento dos pioneiros da escola nova. Não está especificado aqui, mas você já tem que saber. E foi liderado pelo Anísio Teixeira. Portanto, o INEP hoje
O INEP, que tem as nossas provas do Enem, é um instituto, eu não sei exatamente, mas o nome é Anísio Teixeira. Se eu tiver falado, não, eu não falei besteira, não, é isso mesmo. O nome do instituto homenageia o Anísio Teixeira. Por quê? Ele mudou a forma de pensamento. Ele viajou para os Estados Unidos, nesse período aí, entre os anos 20 e 30, e teve contato com John Dewey, um pensador da educação, que propunha um modelo diferenciado. E voltou para o Brasil cheio de ideias. E chegou louco querendo fazer mudanças naquele modelo tradicional, rústico, ignorante até, e propôs a escola nova. Juntou-se com mais alguns educadores, mais alguns pensadores, e fez o manifesto da escola nova, que foi o primeiro documento ali pedindo mudanças estruturais na educação brasileira. E aí, não vamos aprofundar, porque o tempo é curto, segundo a classificação de Libânio, foi dividida essa escola nova em dois movimentos: tendência liberal renovada progressivista, tendência liberal renovada não diretiva. A gente vai tratar das duas, começando pela progressivista. Então, já lembrem disso, até os anos 30, a tradicional, liberal tradicional, reinou única e absoluta no Brasil. A partir dos anos 30, começaram então esses movimentos em prol da escola nova, uma escola em que o centro da escola deixa de ser o professor e passa a ser o aluno. A gente busca, então, atender o aluno dentro da sua individualidade. O aluno passa a ser o centro. Então, quando se aborda hoje o aluno como centro do trabalho educativo, isso começou lá nos anos 30, com Anísio Teixeira, com o manifesto, com os pioneiros da escola nova. E aqui, segundo Libânio, classificado por Libânio, nomeado por Libânio, esse modelo, esse período da história foi chamado de Escola Nova. E temos então, na verdade, a Escola Nova nem foi classificação do Libânio. Ele deu os dois nomes, Liberal Renovada Progressivista e Liberal Renovada Não Diretiva. Vamos então à progressivista. O papel da escola na progressivista já não é mais como era na tradicional. Antes, na tradicional, os alunos tinham que se adequar à escola e à sociedade. Aqui já busca uma mudança de paradigma. Nos anos 30, então, com a escola nova, já buscou adequar as necessidades, adequar o sistema individual. A escola precisa adequar as necessidades individuais dos alunos. E ao meio social. A escola, pela primeira vez no Brasil, começa a fazer relações do que é ensinado dentro da escola com o meio em que o aluno vive. Fazer relações entre o aprendizado e a sua vida. Ainda, lembrando a vocês que foi revolucionário, mas essa pedagogia não buscava, esse modelo da escola nova ainda não buscava mudança no sistema. Ela buscava atender os alunos de forma mais humanizada, de forma mais próxima. Não é humanista, não é aquele modelo que privilegia o conhecimento humano em detrimento do aluno. Não, aqui já privilegia o aluno. Aqui o centro é o aluno, não mais o professor. Portanto, a renovada progressivista, ela busca organizar a forma de retratar quanto o mais fiel possível à vida, adequar o que é ensinado à vida do aluno. Então, ela diz que todos os alunos, eles têm dentro de si esses mecanismos de adaptação progressiva. Portanto, o aluno agora precisa ser olhado com um olhar mais carinhoso, um olhar mais próximo, um olhar em que se valoriza, finalmente, até então nunca aconteceu, o aluno. Olhar os seus interesses. Pela primeira vez na história da educação brasileira, a educação da escola nova olha para o aluno e privilegia o seu interesse. Privilegia o aluno de alguma forma. Até então, o aluno era quase um objeto da escola, um objeto da sociedade. E, portanto, a escola passa a integrar esse aluno de forma em que ele tem interesses, tem gostos, tem vontades.
Portanto, eles finalmente conseguem abrir a boca na sala de aula. E o ensino, então, como é que é? Vai virar uma bagunça? Não, o ensino ele é baseado em experiências. Aqui já são trabalhadas experimentações, o aluno aprende vendo, ele aprende não só o conteúdo, ele aprende como chegar ao resultado. O aprender a aprender passa a ser valorizado. Então, não só precisa decorar, não precisa só memorizar. Agora, ele precisa aprender como chegar ao resultado por meio de experiências. Ele consegue visualizar aquelas situações. Ele vai fazer uma experiência de química, uma experiência de ciência. Ele consegue visualizar o que era antes apresentado verbalmente no quadro somente. Ele consegue fazer experiências agora. Estamos na renovada progressivista. Então, o interesse desses alunos passa a ser valorizado. O interesse por uma aula mais dinâmica passa a ser valorizado. Tudo em prol do aluno. O centro agora é o aluno. E como que é trabalhado nesse período os conteúdos? Eles são trabalhados, como eu disse, a partir dos interesses e necessidades desses alunos. Eles não são mais apresentados de forma verbal ali e de forma de conhecimento absoluto. Eles são baseados em experiências. A palavra experiência ela está muito ligada à renovada progressivista. Não esquece. Agora o aluno ele é sujeito da vivência, ele aprende fazendo coisas, aprendendo a aprender a partir de agora. Ele tem contato com situações de problemas ali, ó, problemas a serem resolvidos, que ele pode pensar por si só como resolver aqueles problemas. Até então, nenhum problema era pensado pelo aluno, nenhuma forma de resolução de problemas lá na tradicional era pensada pelo aluno. O aluno ele só reproduzia o que o professor mandava. Quem resolvia algum tipo de coisa e expunha e mostrava, olha só como é que faz, era só o professor. Agora não, eles conseguem. Eles têm desafios cognitivos, eles têm situações problemáticas a serem resolvidas. Eles passaram a pensar a partir da renovada progressivista. Foi dado a eles valor àqueles processos mentais, o aprender a resolver, não só aprender a chegar ao resultado. Eles passaram a ter valorizado as suas habilidades cognitivas sem está ali sendo menosprezado essas capacidades, essas habilidades. Até então era tudo menosprezado. Passou a valorizar a forma de aprender, o aprender a aprender. Tudo isso na progressivista passou a acontecer. Foi uma revolução. Embora a sociedade continuasse totalmente desigual e a educação não falasse um A quanto a isso, não lutasse contra isso, pelo menos o aluno passou a ter voz dentro da escola. Lembrando que nesse período, estamos falando dos anos 30, 40, 50 no máximo, o aluno que frequentava a escola ainda era uma classe privilegiada, né? Não esqueçamos disso. Portanto, esse processo de aquisição de conhecimento, do saber, ele era muito mais importante do que propriamente o saber. O saber, o chegar ao resultado, era mais importante do que o resultado em si. Portanto, a escola valorizava. Pensava o seguinte, a partir os conteúdos, como que ele vai ser um adulto proativo? Ele vai decorar tudo que ele precisa fazer quando adulto? Ou ele precisa descobrir meios de resolver tais problemas? Aqui, na Renovada Progressivista, por meio de problemas, de novas formas de aprendizado, valorizou sim a possibilidade, a capacidade que ele tem de resolver, o aprender a aprender, a forma de resolver problemas complexos passou a ser mais valorizada propriamente do que o resultado daquela problemática. Então, o método de ensino, ele era baseado nisso aqui, ó. Não esqueça, se for necessário, anote. O aprender fazendo. A progressivista, a renovada progressivista, lembrando que ainda é uma tendência liberal, é ainda uma tendência do, do campo direito da política, mas bem mais humanizada, era aprender fazendo, não mais como a tradicional. Agora o aluno fazia, ele fazia maquete, ele fazia experiências. Agora estamos na progressivista, valorizando os interesses do aluno e a forma que ele tem
de pensar por si só para resolver determinados problemas. Valorizou, então, as tentativas experimentais. Valorizou-se, então, a pesquisa, a descoberta, o estudo por meio natural e social. Esse método de solução de problemas passou a ser valorizado. Então, esses métodos de aprendizado até então eram inconcebíveis pela tradicional. A tradicional jamais ia colocar o aluno para fazer qualquer coisa. A tradicional só botava o aluno sentadinho em fila e lá, ó, esperando. Inclusive, tem um vídeo muito bacana, um vídeo, não, um clipe, que eu já do Pink Floyd, Another Brick on the Wall. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver o que que é o modelo tradicional ali, como é que funcionava, assim, você vai conseguir visualizar. É bacana demais. E no fim, no sonho, só no sonho, né? Porque no tradicional, o máximo que sobrava para o aluno era sonhar. Pensar, questionar, agir, jamais. E no sonho, esse aluno lutava contra aquele modelo repressor, que não dava liberdade para o aluno nem pensar, quanto mais falar. E nesse clipe, os alunos botavam fogo na escola, rebelavam, quebravam as paredes, acabavam com aquele modelo. Mas aí, no final do clipe, eu não vou falar para não dar spoiler. Se alguém quiser ver, fica à vontade. Lá do Pink Floyd, só pesquisar aí. Então, esse modelo agora voltado para o aluno, progressivista, vamos deixar claro o seguinte: é um modelo liberal ainda. Ele não é de esquerda, é um movimento ainda voltado, mais identificado com a direita, com o campo da direita política. Ainda não se busca mudança na sociedade. Estamos falando de tendências à direita, tendências que querem a manutenção do status quo, que é a manutenção da sociedade como ela está. Os problemas sociais, a pobreza, aí é outra história. Não entramos nesse aspecto ainda nas tendências pedagógicas. As tendências pedagógicas até os anos 30 é isso aí. Só que houve um avanço demais. Você tá doido. Sai daquele modelo absurdo, tradicional, em que o aluno nem pensar podia, para um modelo em que o aluno passa a ser o centro e passa a aprender fazendo, aprender por pesquisa, por problemas, passa a ter valorizado a sua individualidade, é um avanço e tanto. Portanto, Anísio Teixeira, essas tendências da escola nova até hoje são muito valorizadas. Embora há críticas sobre, tudo, tudo há críticas, né? Não há nada, nenhum movimento sem crítica. Não dá para negar que foi uma mudança e tanto. Portanto, como eu disse, John Dewey inspirou Anísio Teixeira a fazer a escola nova. Portanto, esse movimento renovado progressivista, é isso aqui, ó. Foram chamadas de escolas ativas ou escolas novas. Movimento da escola nova. Aqui, ó, tem vários, ó, que tratam disso. Dil, a Montessori, tem a ver, Maria Montessori, esses autores, mas a gente não vai aprofundar, tá? Lembra que o Anísio Teixeira foi para os Estados Unidos e, em contato com o John Dewey, aprendeu esse novo modelo, trouxe para o Brasil, fez o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, montou a Escola Nova, o Libânio dividiu, deu dois nomes para a Escola Nova, que é renovada, progressivista, que é o que estamos estudando, e não diretiva, que já vamos estudar. Como que era o relacionamento, então, do professor e do aluno nesse movimento? Aqui, o professor perdeu o status de Deus dentro da sala. Agora, ele não tem a verdade mais absoluta. Agora, o professor não há mais esse lugar privilegiado para ele. Antes, ele era um manda-chuva, ele era o único dono da verdade dentro de uma sala de aula. Agora, ele é um auxiliador. O professor aqui é um auxiliador do desenvolvimento do aluno. Agora, o centro da educação é o aluno. Estamos mudança absurda. Saímos da água para o vinho aqui. Agora, o desenvolvimento livre e espontâneo da criança é que é valorizado. O professor ele intervém só para dar forma ao raciocínio dela. Ela está raciocinando, a criança está raciocinando, o aluno está raciocinando. Ele está buscando resolver problemas apresentados a ele. Ele está buscando a fazer com as próprias mãos experiências,
resolver situações, problemas vinculadas à vida dele. Agora, pela primeira vez, os conteúdos estão associados à sua vivência. Claro que, novamente, eu reforço que era uma experiência voltada para o eu, para ele, fechado no aluno. A vida social e as desigualdades, a mudança do status não vinha ao caso ainda. Estamos ainda nas tendências liberais. A disciplina aqui, ó, surge de uma tomada de consciência dos limites da vida grupal. Portanto, a disciplina já não era mais imposta ao aluno pela força, era pelo interesse, pela busca. O aluno buscava o conhecimento baseado nos seus interesses. Então, ele estava tão interessado em aprender, aquilo era tão novo para ele, era tão diferente, tão mais legal do que antes, que o interesse fazia ele ficar atento ali. Ele podia questionar, ele podia experimentar, podia buscar soluções por si só. Ele era disciplinado uma vez que ele era solidário ao grupo, à escola, que ele buscava soluções para os problemas. Então, ele respeitava aquelas regras, porque pelas regras que eram colocadas ali, de experimentação, de estudo modificado, se ele estivesse ali fazendo essas atividades, ele estaria aprendendo muito e todos estariam bem. Eram regras quase sociais, não mais tão impostas como antigamente, né? Aqui já é um modelo bem diferente. Aqui já se privilegia esse contato entre o professor e o aluno. Já não tem mais aquela distância entre o professor e o aluno. O professor não era carrancudo, ignorante, não aceitava nenhum tipo de contestação mais não. Agora o professor era se não um amigo chegado, era um colega com um relacionamento bacana. Havia um clima dentro de sala bacana, ó, harmonioso. Havia esse contato, essa vivência democrática em sala de aula, da mesma forma que se buscava essa vivência democrática da sociedade. Estamos falando, novamente, do início desse movimento nos anos 30. E quais eram os pressupostos da aprendizagem? A motivação. O aluno ele era motivado porque era muito novo, era muita experimentação, era o aprender a aprender. Era a partir da motivação do aluno em situação, estimulação do problema, disposições internas, interesses do aluno. É ali que se buscava a aprendizagem, não mais pelo uso da força. Aqui aprender passou a ser uma atividade de descoberta, ele passou a ver coisas assim. Por isso que quando a gente vê algum projeto, é tão difícil, eu sei, mas quando tem um projeto em que o aluno bota a mão na massa, a gente se surpreende tanto às vezes com alunos que não, você não dá nada, assim, poxa, ele não é interessado naquele modelo, tal, você bota ele para fazer, ele faz coisas incríveis. Você pensa, puxa, mas eu acabei de descobrir um aluno. Era isso que acontecia. O aluno passava a conhecer as coisas, aprender pela descoberta. Então, o interesse dele era absurdo. Muito diferente de antes, que ele não tinha interesse nenhum, mas ele era obrigado a aprender. Então, agora, na progressivista, renovada progressivista, tem a autoaprendizagem. O aluno buscando o aprendizado. O ambiente era só um meio estimulador. O professor também era um auxiliador, um estimulador, um mediador, dependendo do momento. Portanto, a avaliação acontecia, mas ela não era tão rígida mais. Antes era só por meio de prova em que o professor ensinava, o aluno decorava e reproduzia na prova. Agora a avaliação é fluida. Ela pode vir de diversas formas. Ela não necessariamente é um papel para ele escrever nele, exatamente como o professor falou. A avaliação agora, ela tem várias facetas. É isso que é a renovada progressivista. Se tiverem feito anotações, fique à vontade, que são essas palavrinhas-chave que vai fazer você diferenciar uma da outra. Agora temos a renovada liberal não diretiva. Também faz parte do movimento da escola nova, do movimento escolanovista. Só que essa não diretiva ela era muito liberal, exageradamente liberal, porque ela já privilegiava de forma absurda. Quando eu digo absurdo, eu quero dizer muito, tá? Não estou criticando, não, por favor. Ela privilegiava demais
o aspecto psicológico do aluno. Agora, o aprendizado ficava em segundo plano, novamente. O aluno era o centro do aprendizado, era o centro da escola. O aluno estava no centro do processo educacional, só que de forma muito, era, portanto, está dizendo, ó, não diretiva. Não havia um direcionamento voltado para o conhecimento de forma sistemática. Aqui já buscava o psicológico, tá? Acentuam-se nessa tendência, estamos falando do papel da escola, hein? A formação de atitudes, palavra-chave, para a gente acertar a não diretiva. Aqui é liberal, não diretiva. Formação de atitudes. Razão pela qual deve estar mais preocupada com os problemas psicológicos. Na não diretiva, busca-se resolver primeiro os problemas psicológicos do aluno. Depois, se ele estiver bem, aí a gente vai para os pedagógicos. Portanto, na não diretiva, os pedagógicos, problemas pedagógicos e às vezes sociais, estavam em primeiro plano. Em segundo plano, desculpa, estou falando uma coisa e pensando outra. Os psicológicos, os problemas psicológicos é o que se buscava resolver em primeiro plano, em detrimento dos pedagógicos ou sociais. Primeiro se resolvia a parte psicológica do aluno, depois, se desse, sobrasse tempo para ensinar, show de bola. Dentro desse modelo, tinha que ter um clima ultra mega favorável, um clima de completa harmonia dentro da escola para privilegiar o conhecimento do aluno, o aprendizado do aluno. A mudança tinha que vir de dentro do indivíduo, para dentro do indivíduo. O aluno, então, era um ser que precisava ser sempre privilegiado às suas questões psicológicas. Em primeiro plano, não esquece. E, novamente, a escola adequando às suas necessidades. Quem foi um dos autores que trabalhou sobre? Carl Rogers. Esse camarada é um nome que está ligado à renovada não diretiva. Ele sempre pregou isso, em que o lado psicológico é em primeiro lugar, o pedagógico em segundo. Primeiro se resolve os problemas psicológicos, depois os problemas pedagógicos. Considere, então, que essa formação de atitudes, elas, ela é o principal, é a palavra-chave, formação de atitudes. Aqui, busca-se excessivamente valorizar essa formação de atitudes, esse lado psicológico do aluno. Os procedimentos didáticos, a competência da matéria, as aulas, livro, tudo tem pouca importância. O pedagógico, o didático, os livros, o material, tudo tem pouca importância na não diretiva. O principal aqui, ó, é um clima de autodesenvolvimento e realização pessoal. O aluno passou a ser mimado. E aqui diz que excessivamente até. Não estou dizendo isso. Eu estou apresentando o ponto de vista que Libânio apresenta. É a nossa pedagogia liberal não diretiva, tá bom? Eu tenho que refazer essas afirmações, uma vez que dá a impressão que são opiniões minhas, e não são. Eu estou apresentando somente. Portanto, o aluno tem que estar bem consigo mesmo e com seus semelhantes. E depois de tudo isso, o lado psicológico está maravilhoso, na não diretiva, a gente vai sim buscar uma educação agora. Por quê? Em primeiro lugar, temos que fazer da educação uma boa terapia. Em segundo lugar, o aprendizado. O aluno com a mente boa, com o psicológico bom, ele aprende. Ele, com qualquer problema psicológico envolvido, ele não aprende. A não diretiva, então, buscava sempre esse modelo. Como que eram, então, os conteúdos na não diretiva, na liberal renovada não diretiva? Aqui, a ênfase, ela estava voltada, então, para esses processos mentais, na verdade. A transmissão de conteúdos, mesmo de forma experimental, como era na progressivista, já não vem mais ao caso. O importante aqui é o lado psicológico. Então lembre-se disso, anota aí. Renovada,
liberal renovada, não diretiva. O importante é o psicológico. Se puder vir junto o pedagógico, show. Se não, vamos cuidar do psicológico. Tá bom? É assim. E quais eram, então, os métodos de ensino? Os métodos, aqueles normais, eram completamente desprezados. Nada de transmissão de conteúdo de forma verbal, como na tradicional, nada de experimentação. Aqui é se desce, é se desce. Prevalece aqui o esforço do professor para quê? O esforço do professor, ele prevalece, ele busca desenvolver um estilo próprio do aluno, para facilitar a aprendizagem dele. O Carl Rogers, que eu disse, ele diz que o professor ele tem que ser um facilitador. Ele nunca, em nenhum momento, ele pode ser alguém ali para entrave do aluno. Ele tem que aceitar o aluno como ele é. Não percam de vista, anotem e se não tiverem anotado ainda, pelo menos em algum lugar. A não diretiva era isso. O aluno, ele não estava em primeiro lugar, não, ele estava em primeiríssimo lugar. O seu psicológico era o ponto central da escola. A escola era quase um banco, sei lá, um local para atendimento psicológico. Depois, se desse para ensinar alguma coisa, ensinava. Aqui buscava-se ajudar o aluno nos seus aspectos, a se organizar. As técnicas eram de sensibilização. Os sentimentos de cada um contavam, e contavam muito. E, portanto, o professor não podia fazer nenhum tipo de ameaça. Quando eu digo ameaça, não é ameaça, oh, você estuda, eu te arrebento. Não, isso não, gente. É nenhum tipo de ameaça ao seu desenvolvimento, ao seu propósito, à sua condição psicológica. É isso. Portanto, prova aqui, aqui já nem aquele modelo de papel ali, não, calma aí. Não, nem pensar. Você está reprimindo o aluno. Então, aqui as avaliações elas já eram muito mais flexíveis, era uma coisa mais de observação, uma coisa mais. Você não podia ali pressionar o aluno de forma nenhuma. E como que era o relacionamento, então, já que o professor estava ali buscando o lado psicológico, o bem-estar do aluno a todo custo, como que era o relacionamento entre professor e aluno? Na renovada não diretiva, como a educação é centrada completamente no aluno e buscava unicamente formar a sua personalidade por meio de vivências e experiências significativas, era a vivência ali, ó, tinha as experiências, o contato com os demais alunos, professores, o relacionamento entre ele e o professor tinha que ser o melhor possível. O professor, ele era um especialista, ele precisaria ser um especialista em relações humanas, para tratar o aluno da melhor forma possível, de uma forma em que aquilo não interferisse na sua capacidade, em momento nenhum. O relacionamento entre o professor e o aluno tinha que ser o melhor. É um clima pessoal, autêntico, o melhor. Ele tinha que se afastar, o professor, de toda e qualquer intervenção que pudesse ameaçar ou inibir a aprendizagem do aluno. Viu como a não diretiva ela é quase como aquela mãe que mima o filho tem 35 anos, mas ela ainda faz esse chocolatinho para ele. É isso. Não estou fazendo juízo de valor, tá? Só estou exemplificando aqui. E quais eram os pressupostos de aprendizagem da renovada não diretiva? A motivação desse aluno para ele aprender vinha da adequação pessoal na busca de autorrealização. Ele tinha que estar bem, ele tinha que se autorrealizar, ele tinha que buscar por si só. Era um ato interno. Ele tinha que demonstrar para si mesmo que ele era capaz. E assim ele aprendia por meio dessa autorrealização. Nada de imposição na renovada não diretiva. A motivação aumentava quando o sujeito desenvolvia o sentimento de que ele era capaz de agir e também atingir aquilo que ele almejava, as suas metas pessoais. Era valorizado, então, o eu.
o interior, o sentimento. Então, era amplamente subjetivo o aprendizado. O aprendizado vinha da sua autorrealização. Portanto, se ele estava bem psicologicamente, ele se tornava um adulto capaz de aprender, buscar vencer os próprios desafios sem pressão. É assim a não diretiva. A valorização do eu sempre. E privilegiava, então, nesse processo, a autoavaliação e não aquela avaliação imposta. Terminamos aqui a não diretiva. Agora, a última tendência a ser destacada é a liberal tecnicista. Contexto histórico. O Brasil, em 64, passa por um movimento chamado por uns de revolução, por outros de golpe militar. Não vem ao caso desse estudo, mas houve um regime militar, pronto, acabou. Se foi ditadura ou não, a gente não entra nesse. Eu tenho minha opinião, mas eu não vou expor ela aqui. Mas nesse momento em que os militares tomam o poder, que as eleições diretas vão para o Beleléu, que atos institucionais são colocados em detrimento de qualquer movimento congressista, de qualquer parlamentar, uma vez que esse foi dissolvido, ou mínima, ou no mínimo, em determinado momento, subjugado, a tendência liberal tecnicista teve um viés militar. Como assim? Ensinou o militarismo nas escolas? Não. Passou a ensinar por manuais. Agora, em 1960, nos anos 60, a partir do final dos anos 60, em meados ali, a partir até o início dos anos 70, a educação sofre uma drástica mudança. Nada disso que teve antes, nessas liberais que eu acabei de falar, do movimento da escola nova, progressivista, não diretivo, acaba. E acaba como? Por força de lei. A lei derruba esses movimentos educacionais e passa a vigorar somente a liberal tecnicista. Vamos descobrir o que é, então, a liberal tecnicista. Primeiro, ela não tem nenhum tipo de movimento social buscando. Ninguém quis essa tendência liberal tecnicista, exceto os militares que estavam no poder. Eles implantaram esse tipo de educação à revelia de qualquer vontade, principalmente a vontade popular. Qual que era o papel na tecnicista, liberal tecnicista? Era um sistema harmônico, claro, orgânico e funcional, imposto pela força, claro, em que a escola funciona como modeladora. Palavra-chave para tecnicista. Modeladora. Ô, raiva, eu não consigo selecionar o negócio. Consegui agora. Modeladora do comportamento humano. Portanto, a tecnicista modelava o comportamento do aluno. Ele era modelado. O aluno já não mais pensava. Agora ele tinha que usar técnicas impostas pela educação, pelo modelo educacional técnico. Então, era usado técnicas específicas. Não esquece, modelo tecnicista, técnicas. A educação escolar compete a ela somente a aquisição de habilidades e conhecimentos específicos, mais nada. Ela modela o ser humano para esses conhecimentos específicos. Ela servia para que os indivíduos se integrassem à máquina social, à máquina global, na verdade, ao sistema capitalista. Buscava-se aqui na tecnicista fazer alunos, primeiro, que não pensassem por si só. É a primeira coisa que se busca. E segundo, além de não pensar, ele vai aprender como um robô, por manuais, por instrução. Nem o aluno, nem o professor agora tem opinião. Antes, na tradicional, pelo menos, o professor tinha opinião, ele mandava. Agora, nem o professor manda mais. Agora, a escola é um sistema que forma mão de obra para o mercado de trabalho. É isso que é a tecnicista, formar técnicos para o mercado de trabalho. A economia está, a industrialização está ali, vamos formar técnicos. Ah, mas eu queria ir para as artes. Não, não vai. Não, que não é arte, você está doido? Você vai virar técnico nisso, mecânico naquilo. É isso que era o tecnicismo. E, e vamos que vamos.
O interesse era fazer indivíduos competentes. Para quê? Para o mercado de trabalho. No tecnicismo, buscava-se trabalhadores, formar trabalhadores para o mercado. Então, como era ensinado? Era transmitido para ele manuais ali, ó, de como operar aquelas máquinas de forma eficiente. Essas informações tinham que ser precisas, objetivas, rápidas. A pesquisa científica, ela tinha que estar voltada à tecnologia educacional. As experiências agora, elas não buscavam satisfação do aluno, não. Elas buscavam formar pessoas habilitadas para a prática nos sistemas fabris. Portanto, buscava-se formar unicamente pessoas sem pensamento próprio, com capacidade técnica altíssima. Os conteúdos eram informações, princípios científicos, leis. Como que eles eram estabelecidos? Eles tinham ali aquela sequência lógica. Você, para aprender a usar uma máquina, você precisa ter uma sequência de aprendizado. Essa questão psicológica, quando se trata do tecnicismo, é voltada para formação de atitudes cognitivas ali voltadas para o mercado de trabalho. Ali não se busca mais a realização do eu, agora é a realização do sistema capitalista. A matéria ali, ó, ela ensina apenas o que é redutível ao conhecimento observável. Era só o que se podia observar. Portanto, filosofia, sociologia, nada disso existia, não. O que existia eram conhecimentos técnicos, mensuráveis, observáveis. Os conteúdos, eles tinham essa ciência objetiva aqui, ó. Eliminava-se a objetividade era a palavra, eliminava qualquer forma de subjetividade. Não era aceitável dentro da escola ensinar qualquer tipo de pensamento subjetivo, era só objetivo, era só formar a mão de obra, não esqueça. O material era instrucional, ele era sistematizado e ele era passado por meio de manuais. Os livros eram manuais para ensino de técnicos, era isso. Era isso que se buscava. Os métodos de ensino, eles eram procedimentos e técnicas necessárias para quê? Para o arranjo e controle de condições ambientais que assegurassem a transmissão e a recepção de informações. Buscava só isso no tecnicismo. Transmissão de informação, recepção de informação. Ali nem o aluno, nem o professor tinha outro objetivo a não ser aprender uma profissão, estar adequado ao meio de trabalho, ao sistema capitalista, ao sistema industrial. Se a primeira tarefa do professor é modelar a resposta, presta atenção, modelar a resposta apropriada aos objetivos instrucionais, modelar o aluno, era a ideia do tecnicismo. Então, a tecnologia educacional era aplicada de forma sistêmica, compulsória. O comportamento do aluno era modelado pela tecnologia daquela época, buscando-se a formação não mais de atitudes, mas sim de pessoas técnicas para, novamente, atender o mercado de trabalho. O relacionamento entre o professor e o aluno agora era completamente impessoal. Não havia mais essa ideia de professor e aluno amigo ou autoridade dentro da sala. Não, agora o professor e o aluno eles são completamente indiferentes. Aqui se busca somente a objetividade. Pessoal, só um minutinho aqui. Só ver um negócio aqui. Já. Portanto, voltando aqui, essas relações entre o professor e o aluno no tecnicismo, ela era assim, ó, voltada só para a objetividade. Ó. Vou te ensinar isso para você fazer aquilo. E sem afetividade, nada disso. Papéis eram muito bem definidos. O professor ele administrava as condições de transmissão da matéria, conforme o sistema instrucional, são palavras que você precisa saber, eficiente, efetivo, buscava sempre a eficiência. A eficiência em primeiro lugar, para que se tivesse um resultado bom. Qual era o resultado bom para aquele momento? Tecnicismo na veia. Buscava-se
formação técnica de qualidade. Pessoas com capacidades técnicas para manusear bem máquinas, para atender o mercado de trabalho com eficiência. O aluno recebe, aprende e fixa as informações. Aqui, gente, não tem esse negócio de professor tradicional, mas não, o professor acabou. Acabou aquele negócio do professor manda-chuva, lá do tradicional. Agora, o manda-chuva é o Estado. O professor, ele é apenas um elo entre a verdade científica e o aluno. Ele está apenas passando informações para o aluno. Ele não tem, nem ele nem o aluno tem mais a importância que tiveram. O professor, que já foi o centro, e o aluno, que teve um período em que foi o centro também, nenhum nem outro mais. Agora, o centro é o ensino técnico. Agora, busca-se formação técnica e dane-se a opinião do professor e do aluno. O aluno é um indivíduo responsivo, ele não participa da elaboração do programa educacional. Só que o professor também não. Todos dois são espectadores, de, assim, quando se trata dos conteúdos apresentados na sala de aula. Vem o material pronto para ele. É uma verdade objetiva. Busca se formar pessoas técnicas. Nem o professor, nem o aluno participa daquela montagem. Não, aquilo é imposto a eles. E ele só aprende e transmite da melhor forma possível, eficientemente, sem afetividade e sem aquele autoritarismo anterior. Até porque ele não tem mais esse poder que ele tinha. A comunicação entre professor e aluno, ela tem um sentido exclusivamente técnico, não tecnicismo. Tá vendo como as palavras se complementam? É fácil de identificar. Aqui busca-se garantir a eficácia da transmissão do conhecimento. Não existe debate, não existe discussões, questionamentos. Tudo isso aqui não existe. Portanto, o tecnicismo é transmissão de conhecimento e mais nada. Objetividade total. E os pressupostos de aprendizagem aprender uma questão de modificação do desempenho. Ele sai de um ponto A e vai para um ponto Z. Ele aprendeu a ser, não é proativo, é efetivo em operar máquinas, em operar um sistema capitalista. É isso que se buscava. Aqui, ó, o aluno tem que sair daquela situação de aprendizado muito melhor quando se trata de conhecimento técnico do que ele entrou. Ele entrou sem saber nada, ele sai com relação àquele aprendizado técnico sabendo o máximo possível. O ensino é um processo de condicionamento, de reforçamento das respostas. Assim, esse sistema, como ele é instrucional, ele visa o controle do comportamento do aluno. Ele controla. Nada de alunos pensadores. São alunos reprodutores de um sistema fabril. Quem pensava isso? Skinner. Skinner era o precursor desse modelo de aprendizagem eficiente, embora não da forma que foi colocado no Brasil. Mas Skinner sempre achou que respostas objetivas eram o caminho. Então, já sabe, tecnicismo está ligado a Skinner. E as manifestações na prática escolar do tecnicismo é o seguinte, eu coloquei isso aqui para deixar bem claro que, eu já disse isso, mas eu vou falar. A partir dos anos 50, começou a pensar nesse modelo mais instrucional. Mas aí, com a entrada do regime militar, nos anos 60, foi imposto isso, esse modelo. E por meio de duas leis, a Lei 5.540 de 1968 e a Lei 5.692. É o único movimento, a única pedagogia no Brasil que foi imposta por lei. Essa. As outras foram manifestações individuais ou coletivas. Aqui não, foi lei. Tecnicismo foi imposto por duas leis no período do regime militar. Aqui a gente finaliza, então, as liberais. Agora a gente vai para as progressistas. Progressistas, como eu disse lá no início, estão mais voltadas para o campo da esquerda. O termo progressista é usado para designar as tendências que partem de uma análise crítica. Nas pedagogias progressistas, há uma análise crítica da sociedade. Agora não. Agora já não se aceita mais a sociedade. Paulo Freire
falava assim: como é possível um país desse tamanho com tantos analfabetos? Como é possível haver mudança no país continuando com essa taxa de analfabetismo? Nós precisamos mudar essas realidades, nós precisamos de luta de classes, nós precisamos acabar com essa movimentação hegemônica, eterna, onde rico cada vez mais rico, pobre cada vez mais pobre, pessoas brancas no poder, pessoas pretas na humilhação, não. Temos que buscar a igualdade social. Paulo Freire lutou contra isso até quando pôde. Estávamos num regime militar. Ou ele metia o pé ou ele morria. E ele meteu o pé, claro. Ele foi para o Chile, foi para a África. Mas a gente vai aprofundar isso. Nessa pedagogia progressista, que tem três movimentos progressistas, Paulo Freire foi o precursor da libertadora. Ele buscava, então, com essa pedagogia, a libertação dos oprimidos. Portanto, o sistema capitalista era extremamente criticado por ele. Ele era uma pessoa voltada para o campo da esquerda, voltada para o comunismo. Tão criticado. Não estou fazendo juízo de valor, repito, já falei isso 500 vezes nesse vídeo. Paulo Freire era. Paulo Freire pensava em uma sociedade igualitária. E como que ele ia conseguir pelo modelo capitalista? Ele não via forma. Então, ele via outro modelo de sociedade que tentasse trazer as pessoas oprimidas para uma condição menos humilhante dentro da sociedade, de perpetuação de miséria. Vamos ler aqui para agilizar, que já temos 1 hora e 16 minutos. Essas daqui são rápidas, mas de qualquer forma, o tempo está passando. O termo progressista é usado, então, para designar as tendências partindo da análise crítica. Já começa por aí. As liberais são não críticas e as progressistas são críticas. Elas criticam a sociedade, elas buscam mudança do status quo. Sustentam implicitamente, e muitas vezes explicitamente, as finalidades sociopolíticas da educação. Aqui não se esconde que a educação tem um propósito político, não. Aqui mostra que a educação busca se mudar a sociedade. A pedagogia progressista tem se manifestado em três tendências. A libertadora, ligue-se sempre, libertadora é do Paulo Freire. Ele é o maior pensador. E tem a libertária. A libertária não é do Paulo Freire. Paulo Freire é só libertadora. A libertária tem o Freinet, tem outros pensadores. A libertária, ela tem parece com a Libertadora em alguns aspectos, mas vocês vão entender, ela é bem radical. Ela é comunismo na veia. E tem também a crítica social dos conteúdos. Essa daqui, ó, foi proposta pelo Libânio, nosso querido professor Libânio. Pera aí, estamos estudando o movimento, as tendências pedagógicas classificadas por Libânio. E ele propôs a crítica social dos conteúdos. Até então, nas progressistas, nós tínhamos somente a libertadora e a libertária, até o Libânio propor a crítica social dos conteúdos. Não vamos aprofundar e vamos para essas tendências. Agora, essas tendências que são progressistas, elas buscam o confronto, não mais aceitar a sociedade como ela é, confronto da educação com as realidades sociais. Buscamos aqui, finalmente na história do país, mudança no status. Até então, nenhum modelo educacional liberal tinha buscado essa mudança. Agora, as progressistas buscam, pelo menos lutam para isso. Conseguir aí já é outra história. A versão libertadora e libertária tem muito em comum o seguinte: tanto a libertadora quanto a libertária, elas lutam contra o anti-autoritarismo. Anti-autoritarismo. A valorização do ensino, ela é quase baseada na autogestão. Portanto, essa tendência, elas são muito radicais, muito difíceis. Tanto a libertadora do Paulo Freire quanto a libertária, elas têm muita dificuldade de ser implantadas no sistema formal. Vocês vão entender já já por quê.
Geralmente elas ficam mais na educação não formal. Há modelos de educação mais não formais, mais informais. Embora muitos professores, principalmente os de história, novamente, eu repito, não estou criticando ninguém, é por causa de um conhecimento histórico ali. Alguns têm muita simpatia por esse movimento do Paulo Freire. E por isso, muitos citam esses modelos, mas implantar não existe, galera. É muito difícil. O sistema educacional formal não dá para implantar, nem a libertadora. A libertária, então, é impossível, eu diria, tá bom? Mas é um movimento pensado, e para a nossa prova, ele vai cair. Vocês precisam entender as características de cada um, tá bom? Vamos começar, então, com a libertadora. A libertadora já começa com o Paulo Freire. Paulo Freire, libertadora. Qual que é o papel da escola na libertadora do Paulo Freire? Na libertadora, a escola, embora, como eu disse, essa educação, ela é muito difícil de acontecer dentro da escola formal, ela acontece mais nesse sistema não formal. A escola aqui respeita a vida do aluno, ela respeita aquela bagagem que o aluno traz de casa. E na Libertadora do Paulo Freire tem uma crítica muito grande ao modelo tradicional de educação. Ele chama o modelo tradicional de educação bancária. Não esquece, eu acho que nem está escrito aqui, mas leva isso para a prova. O Paulo Freire criticava a educação e dava a tradicional e dava o nome a ela de educação bancária. Significava o quê? Que naquele modelo bancário, o professor depositava na cabeça do aluno conhecimento. E só. Ele criticava muito isso. Ele buscava que o aluno aprendesse por meio dos seus conhecimentos extraescolares. Aqui buscava, então, que esse conhecimento viesse para a transformação social, não mais manutenção da sociedade. Os conteúdos na Libertadora eram chamados de temas geradores. O que é tema gerador? Era o aluno, ele aprendia por meio da vivência no seu trabalho. Por exemplo, Paulo Freire fez um projeto de alfabetização de adultos no Nordeste, em que em 45 dias, salvo engano, se eu estiver falando alguma besteira aqui, podem me corrigir. Em 45 dias, ele conseguiu alfabetizar 300 adultos por meio de temas geradores. Por exemplo, o- os alunos trabalhavam na roça, cortando cana. Você acha que ele ia ensinar que Ivo viu a uva? Não. Aquele pessoal do Nordeste nunca nem tinha visto uva. Eles ensinavam, eram cortadores de cana, ele ensinava por meio da enxada, ensinava as letras, as sílabas, as palavras. Aí tinha ali as palavras que ele usava no dia a dia: enxada, facão, cana, roça. Ali, naquele modelo, ele, em 45 dias, alfabetizou só 300 pessoas. Então, era um modelo baseado em temas geradores. Temas geradores eram aqueles temas que o aluno ele buscava aquilo, a convivência do aluno para ensinar com aquelas palavras que o aluno tinha no seu dia a dia, tanto no trabalho, na família. E assim ele obtinha um sucesso de alfabetização para adultos absurdo. Para o Paulo Freire, o saber sistematizado, sem nenhuma relação com a vida do aluno, era uma invasão imposta, uma invasão cultural. Ele chamava isso de depósito de informação, por isso educação bancária. O saber tinha que ser a partir do conhecimento popular, conhecimento de vida. Os temas geradores eram esses. Paulo Freire, com a sua pedagogia libertadora, buscava ensinar por meio do saber popular. E, claro, sempre com um viés político muito bem explicitado, sempre buscando mudança, sempre buscando tirar da opressão as pessoas em situação de vulnerabilidade. E por meio da educação, ele acreditava que sim, poderia ser possível tirar essas pessoas dessa opressão. Portanto, ele tem um material, um livro, que é a Pedagogia do Oprimido. E nesse modelo de educação proposto, libertador, o professor agora ele está em amplo diálogo com os alunos. Ele já não é mais nem o Deus do conhecimento, ele já não é, ele tem uma importância, ele tem a mesma importância que o aluno, mas como
Não tecnicista. O aluno nem o professor tinha importância nenhuma, o que valia era o sistema. Agora não, no modelo que Paulo Freire propõe, inclusive em contraponto ao tecnicismo, o diálogo, diferente do tecnicismo, que não havia diálogo entre professor e aluno, pelo menos não um diálogo amistoso, amigável, agora não. Agora privilegia-se o diálogo entre professor e aluno em busca desse conhecimento, um ambiente muito mais voltado para essa proximidade. O professor não é superior, mas ele também não é inferior. Ele é um mediador, ele é um animador, é o nome que ele dá. O professor propõe um aprendizado. Ele lança o aprendizado por meio de temas geradores. Ele é um animador. E ali o diálogo rola solto nesse modelo de ensino. E sempre buscando a vida, buscando a melhoria na vida das pessoas oprimidas. Sempre buscando mudança no status da sociedade. Por isso que ele é voltado completamente à esquerda. Ele criticava, então, como eu disse, o que ele chamava de educação bancária, que é aquele modelo que perpetuava a pobreza e a riqueza também, né? E o relacionamento, então, entre professor e aluno, já que ele era um animador, era na base do diálogo. O método era básico, a relação era horizontal, ou seja, nenhum era mais importante que o outro. Ambos eram muito importantes aqui. O educador e o educando, eles eram sujeitos e atos do conhecimento. O professor ensinava e, ao mesmo tempo, aprendia. O professor estava junto com o aluno na busca. Professor e aluno eram oprimidos. Nesse modelo, professor e aluno tá num sistema onde o capitalismo oprime os dois. Então, por que que eu sou superior a ele? Por que que na tradicional eu era um capacho do Estado e ainda assim eu maltratava meus alunos? Aqui não. Aqui eu e meus alunos somos lutadores de uma classe desfavorecida e estamos buscando um momento em que seremos finalmente libertados dessa opressão. É isso. O relacionamento deles era de luta social nessa libertadora. Os pressupostos de aprendizagem da educação, da pedagogia libertadora, progressista libertadora, era isso aqui, ó. Ela era problematizadora. Ela buscava, sim, resolver os problemas da sociedade, principalmente de desigualdade social. Era colocado, então, uma motivação naqueles alunos para eles saírem daquela situação de humilhação, de estar abaixo numa sociedade desigual capitalista. É isso que se buscava. Aqui, ó, a luta contra as situações de opressão eram fortíssimas na Libertadora, por isso que ele foi exilado. E, claro, né, o engajamento na militância política. Por isso, ele era uma ameaça para o regime. Então, ele foi exilado, ou aconteceria coisa pior. Mas, como eu disse, o movimento libertador, no sistema tradicional de ensino, no sistema regular de ensino, é muito difícil de ser implantado. Como é que você vai associar o saber sistematizado com os movimentos sociais, com temas geradores? É muito difícil. É uma busca quase utópica. Então, é por isso que a implantação. Paulo Freire foi secretário de Educação e ele não conseguiu implantar a sua pedagogia, porque é muito difícil. Ele sabia disso. Mas a luta, ela não podia parar. A luta de, de classes buscando sair daquela situação não podia acabar. Então, a proposição da pedagogia libertadora era para libertar os oprimidos da situação em que eles se encontravam. A pedagogia, então, ela tinha como inspirador e divulgador quem? Paulo Freire. Pedagogia libertadora é a pedagogia do Paulo Freire, tá bom? E ele, como não pôde ficar no Brasil, ele implantou esse modelo no Chile, com temas geradores, na África, tá? E aí foi. E vamos continuar aqui dizendo o seguinte: a busca, então, da libertadora é por igualdade social, por eliminação de preconceitos, pela diversidade, e ela era baseada nisso aqui, ó, em temas geradores, criticando a educação bancária
e baseada na educação popular, conhecimento popular, prática popular e movimentos de luta de classe, movimentos sociais em geral. Agora, a mais difícil de todas, eu vou passar de forma bem direta aqui, porque há só algumas palavrinhas que vocês precisam aprender. A progressista libertária. A libertária é o seguinte, ela é utópica demais, ela não dá para chegar nela mesmo. No sistema formal, esquece. Por quê? Ela busca o conhecimento libertário e autogestionário. O que é isso? A própria escola faz a gestão, a própria sala de aula faz a gestão, os alunos fazem a gestão. Não há provas aqui, não há avaliação aqui. Aqui o aluno se avalia e pronto. Não há conhecimento sistematizado aqui. Aqui o professor só coloca o conteúdo para o aluno. E ele aprende e ele dedica esse conhecimento se ele quiser e pronto. Se ele não quiser, ele não é obrigado. No libertário, a autogestão, o conhecimento vem pela participação grupal. Se você quer, show de bola. Tá aqui o material, tá aqui o conhecimento. Quer? Tá aí, ó. O professor ele só apresenta o conhecimento. Se o aluno quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. Ele é completamente livre. Ele é libertário e é autogestionário. Ele se gere. O aluno gere o próprio conhecimento. Se ele quer aprender, ele vai. Se ele não quer, ele não vai. É assim que é a progressista libertária. Os conteúdos, então, são colocados à disposição do aluno somente, mas não são exigidos. É tipo chegar na sala de aula e apresentar lá o conhecimento para o aluno, para os alunos. Falar, ó, tá aí, galera. Quem quer, vem comigo. Quem não quer, tem problema também não. Aqui não se tem nenhum tipo de cobrança. O método de ensino é na vivência grupal, é na forma de autogestão. O aluno gere o próprio conhecimento, não há avaliação. Eles vão buscar as bases mais satisfatórias para a sua própria instituição. Quando diz própria instituição, o próprio crescimento interno. Ele vai buscar. A iniciativa vem do próprio aluno. E não há nenhuma forma de poder dentro dessa escola. Na libertária, não. Os alunos é que se gerem. Portanto, a libertária é a mais difícil, porque nenhum sistema de ensino vai utilizar um modelo em que, pelo menos até então, que o próprio aluno faz a gestão do seu conhecimento. Não há prova, não há nada, não há nenhum tipo de avaliação. O professor, nesse modelo, ele é só um orientador, ele apresenta o conteúdo e o aluno vai se quiser ou não. É assim. O aluno é completamente autônomo nesse sistema autogestionário e libertário, tá bom? É só isso. Os pressupostos de aprendizagem, eles vão totalmente contra a forma burocrática. Eles lutam demais contra essas formas burocráticas. Portanto, o currículo é desprezado, o saber de forma sistemática é desprezado. Ali no libertário é uma festa. Vai quem quer. É totalmente gerido pelos alunos. É assim. Agora, nós temos a última tendência progressista, que é a crítico social dos conteúdos, proposta por Libânio. Essa daqui é diferente das outras duas, porque as outras duas não davam tanto valor assim, mais pela luta de classes, a libertadora, mais pela autogestão, a libertária. Mas o conteúdo ficava em segundo plano. Aqui não. Aqui nessa tendência progressivista crítico social dos conteúdos, ela tem dois aspectos muito diferentes. Ela privilegia os conteúdos. Ela bota o conteúdo em primeiro plano, mas com uma função muito clara: lutar contra as desigualdades sociais. Ela critica duramente a sociedade, mas ela diz que o aluno só é capaz de lutar contra a sociedade hegemônica da forma que está, desigual, se ele tiver conhecimento. Sem conhecimento, é como diz, o conhecimento liberta. Se ele não tiver conhecimento, ele não consegue lutar contra nenhum tipo de opressão. Então, precisamos ter o mesmo conhecimento que os ricos para combatê-los. É isso. Não dá para você combater um exército super armado com estilingue.
Então, precisa se armar de conhecimento para lutar contra a opressão. Agora, não mais é só a luta. Agora é a luta embasada no conhecimento. O conteúdo precisa ser privilegiado. O aluno precisa aprender muito para daí ter consciência de classe e lutar com o conhecimento, lutar com a sabedoria necessária para finalmente conseguir vencer essa desigualdade social. O papel da escola na tendência crítico-social dos conteúdos é de difundir o conteúdo. É primordial difundir o conteúdo. O aluno precisa aprender. Aqui volta esse movimento, esse pensamento pedagógico. O aluno precisa aprender, o professor precisa acompanhar esse aprendizado. O professor não é o manda-chuva, o detentor de toda a verdade, mas ele precisa sim. Ele não é autoritário, mas ele tem uma autoridade. Ele estudou, ele conhece. Ele sabe mais do que os alunos, não é possível. Então, sim, ele não impõe, ele não maltrata, ele não subjuga os alunos, mas ele tem sim uma autoridade que o conhecimento lhe dá. O conteúdo não é mais abstrato. Aqui precisamos aprender. O conteúdo é vivo. O conhecimento, o conteúdo é concreto, mas ele não é dissociado da realidade. O conteúdo ele está agarrado com a sociedade. Na crítica social dos conteúdos, o conteúdo ele é apresentado, o conhecimento precisa ser valorizado, mas esse conhecimento ele precisa estar associado, desculpa, precisa estar ligado às realidades sociais, aos movimentos sociais, ao conhecimento popular. Aqui privilegia tudo, tanto o conhecimento popular, as realidades, conhecimento extraescolar, quanto conhecimento sistematizado, cientificamente acumulado, historicamente. A escola agora ela faz um meio de campo entre o conhecimento e a realidade e junta os dois para que o aluno saia da escola com o conhecimento máximo para finalmente ter armas para lutar contra as desigualdades. A valorização da escola agora ela é ampla, porque ela é democrática, ela é social, mas ela é também detentora de um modelo educacional sistematizado, em que o aluno entra ali para aprender tudo aquilo que ele precisa aprender, tudo aquilo que a humanidade promoveu de conhecimento, para finalmente associar aquilo com a sua realidade e lutar por um mundo melhor, por uma sociedade melhor. Portanto, mesmo privilegiando os conteúdos, a crítica social dos conteúdos ela é crítica, ela é um movimento progressista. Ela busca a democracia, ela busca tudo que o aluno, a luta, a mudança do status quo, a mudança da sociedade, mas com conhecimento sistematizado adquirido pelo aluno. Não mais é abandonado, não é mais colocado em segundo plano, como na Libertária e na Libertadora, o conteúdo sistematizado. Os conteúdos, então, utilizados são aqueles culturais universais, todos os conhecidos. O domínio do conhecimento incorporado pela humanidade é apresentado aqui. Portanto, não mais há essa dissociação de movimentos sociais e conhecimento sistematizado. Conhecimento criado pela humanidade é privilegiado e associado com as lutas. Aqui sim, busca conhecimento e luta, mudança da sociedade, crítica da sociedade, alinhada com o conhecimento. Conhecimento, material, conteúdo sistemático, junto à realidade, confrontando a realidade do aluno. Aqui uma postura realmente lutadora, mas assim como a libertária e a libertadora, mas com o conhecimento sistematizado. É aquilo que eu disse, não se luta contra exércitos com o estilingue. Aqui sim dá armas de verdade para se lutar contra. Não estou fazendo juízo de valor, gente. Eu repeti isso tantas vezes que eu estou até preocupado. Mas é isso, é o modelo de ensino dele, baseado nos conteúdos, confrontado com a realidade social do aluno, em busca da crítica e da mudança da sociedade. Os métodos de ensino, então, são esses: conteúdo passado da melhor forma possível,
para que o aluno aprenda o máximo possível e esse conteúdo ligado à sua realidade. O saber tradicional ligado à realidade social. A realidade em que o aluno vive. Não mais é desprezado, como nas liberais, o conhecimento popular, o conhecimento extraescolar, aquele que o aluno traz de casa. É tudo colocado dentro da escola e tudo valorizado. Tudo, 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 tudo. Nada que mais. Aqui valoriza o psicológico, aqui valoriza o conhecimento, aqui valoriza os movimentos sociais, o conhecimento extraescolar. É isso. Aqui estamos falando da crítica social dos conteúdos, proposta por Libânio. Inclusive, é muitíssimo parecida com a sociocrítica, histórico-crítica do Saviani, tá? Que também é cobrada. Mas não vamos entrar aqui. Eu disse que não ia entrar. Não ia trocar. Ia trabalhar só com Libânio hoje. Portanto, a relação entre professor e aluno, ela é uma troca. Ela é boa. Ela privilegia. Novamente, o professor aqui não é o dono da verdade, mas ele é um ser que busca, sim, o aprimoramento do aluno. Não pela imposição, mas ele valoriza a realidade do aluno e também valoriza o conhecimento. E, obviamente, valoriza essa educação baseada no diálogo também, tá? Não exclusivamente no diálogo, não tão forte no diálogo quanto a Libertadora do Paulo Freire, mas sim privilegia. É quase um combo de tudo que é bom das outras, no ponto de vista do Libânio. É um modelo realmente diferenciado, porque pega ali tanto o saber sistematizado, que é muito valorizado na tradicional, quanto os movimentos sociais, que é muito valorizado nas libertadoras e libertárias. E faz isso tudo virar um modelo de ensino que sim luta contra a hegemonia, contra o capitalismo, o modelo capitalista, mas com conhecimento muito valorizado pela escola. Portanto, os pressupostos de aprendizagem, por um esforço próprio, o aluno que tem relevância, a educação tem como centro aqui também o aluno. Ele reconhece nos conteúdos, liga isso, conteúdo a crítica social dos conteúdos. E também os modelos sociais apresentados pelo professor. Ele reconhece todos os dois, ele assimila todos os dois e amplia a sua própria experiência, utilizando o saber historicamente e cientificamente acumulado com o conhecimento da sua vida social, dos seus movimentos, da sua realidade. Nada é desprezado aqui. A estrutura cognitiva já existente é valorizada. O professor, ele provê aquela estrutura que o aluno não dispõe, mas não despreza aquilo que o aluno já tem. Pelo contrário, trabalha nesse modelo, um confrontando com o outro. Essa pedagogia é chamada de pedagogia social, pedagogia voltada para os conteúdos e também para o conhecimento social, conhecimento extraescolar. E, finalmente, não há esse negócio. O conteúdo está ali, mas o professor não é o Deus mais como foi na tradicional. O professor ali, ele não tem o conhecimento absoluto. O professor, ele apresenta o conhecimento sistematizado e aprende também com o aluno. Portanto, nada mais dogmas. O professor não é mais o conhecedor e único conhecedor da verdade. Todos têm conhecimentos que precisam ser valorizados. A escola valoriza todos em busca da mudança da sociedade. Pessoal, finalizamos aqui a revisão das tendências pedagógicas. Isso. Agora é o seguinte: se cair questão disso, a gente vai deixar no. Eu vou deixar no comentário lá do Facebook não, do YouTube, o questionário. Façam esse questionário, boa sorte para vocês. E sobre esse assunto a gente não fala, mas se quiserem aprofundar, é bom a gente aprofundar um pouquinho às vezes, se der tempo, né? Se não der, vamos para a prova com isso aqui. Isso aqui é o resumão que eu tinha para passar para vocês.